E aí, galera, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. E aí, Andreas, Tudo jóia? beleza? Tudo bem? Tudo certo? E aí, pastor Andrei, tudo bem? Tudo bom. Quando você chamou Andreas, eu já falei, sou eu, não é. Mudou o final. Eu imaginei que ia dar essa mini confusão aí. E prazer estar com vocês, Andreas, JP. Legal. Prazer enorme estar com vocês, tamo junto. Prazer todo nosso. Então a gente está aqui mais um dia, mais uma conversa. Se você está vendo aí, onde quer que seja, nessa sexta-feira, ou outro dia, né? A gente sempre lança o vídeo na sexta-feira, que espero que seja edificante para você, tudo que a gente vai falar aqui. Esse é o nosso maior desejo, maior objetivo. Mas vamos lá. Vamos retomar aí, né, Andres, a nossa ideia que a gente está tendo aí nos últimos 2 finais de semana, né? A gente começou falando no nosso primeiro encontro com Alan Gentil sobre o texto, sobre o cristianismo, sobre a importância que nós temos do relato bíblico, a diferença que o cristianismo genuíno faz, né, no nosso mundo, e, enfim, toda a sua importância. No último encontro a gente conversou com o Rodrigo Rodrigues, a gente conversou bastante sobre a lei, né, sobre os pontos da lei, o que realmente é a lei, o princípio universal por detrás da lei, a vontade de Deus, tudo isso que a Bíblia mostra e traz pra gente, né? E no final ali da nossa conversa, a gente ficou numa situação não tão confortável, porque a gente viu que, diante disso, nós nos encontramos de uma certa forma sem ter o que fazer, né? Uma situação meio que até desesperadora diante da vontade de Deus, da lei de Deus em despeito à nossa natureza. Mas até hoje só, essa situação vai ficar assim, porque hoje a gente vai falar sobre boas novas. Eu disse que não terminaria no nosso último programa, a conversa e a ideia. Então hoje a situação não vai ser mais como a gente terminou a última conversa, porque nós temos boas novas. E para isso eu convidei o pastor André, e eu aqui particularmente digo que a minha esposa, a gente tem sido muito abençoado. E assim como o pastor Rodrigo Rodrigues foi um cara que abriu muito a minha ideia sobre a lei, o pastor André Masson foi quem nos abriu muito e nos ensinou muito sobre o evangelho. Então, sem mais delongas, pastor André, eu já queria, com os 2 pés no peito, o que é o evangelho, cara? O que é essa boa nova? Bom, gente, mais uma vez, boa noite, né? Pra galera que tá conectada, você tá conectado em outro horário, seja lá, bom dia, boa noite, boa tarde. Especialmente pra galera do Bem Pelo Bem, galera aí de Curitiba, um prazer estar com vocês. Eu tô aqui de São Paulo e a gente tá conectado aí juntos. Cara, vamos já logo pro papo então. A boa nova evangelho é a boa nova de salvação de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegou. E você vai ter lá essa expressão dita por João Batista no Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, no verso 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na realidade, essa era a grande boa nova esperada, pré-anunciada ou prenunciada no Antigo Testamento todo, de que um dia aquele Cordeiro viria. E aquele Cordeiro nos substituiria na condenação que todos nós tivemos por consequência do pecado. Ou seja, se você comer do fruto, certamente morrerás, o salário do pecado é a morte. Então estamos todos, sem exceção, bons e maus, se é que existem bons, condenados a essa condenação da morte eterna. Mas a providência de Deus, e essa é a boa notícia, que Deus providencia um cordeiro que vai nos substituir, e esse cordeiro tiraria o pecado do mundo. No Antigo Testamento esse cordeiro ele era muito emblemático. Você tem todo o processo das alianças do Antigo Testamento, você tem o cordeiro sendo ali reafirmado, e quando você chega no Novo Testamento, você tem João Batista acusando Jesus de ser esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e de fato era, para nós cristãos pelo menos, ele o era,
e ele morre na cruz, e por fim, através do sacrifício dele, todos nós temos acesso à salvação, a despeito de quem somos ou de quem podemos ser. Essa é a grande notícia. Esse é o Evangelho. O Evangelho é boa nova e essa é a grande notícia. André, você disse aí que todos nós, né, digamos assim, temos esse acesso. Como é que funciona essa abrangência do Evangelho, né? Eu tenho conversado com muita gente, né, e as pessoas chegam nessa conclusão de como somos maus, né, assim como você disse, será que há alguém bom, né? E a Bíblia nos diz que não, né, que não há. E como que funciona essa abrangência? O que que eu faço para tomar parte disso? Como que essa boa nova chega até mim? Como que funciona o negócio? Meu nome precisa estar escrito em um livro de alguma instituição? Eu preciso fazer parte de alguma tribo, de algum grupo? Como é que funciona isso, cara? Bom, aí são várias questões, né? Mas a questão mais objetiva do que você colocou, tem muitos caminhos para a gente entender isso na Bíblia, muitos caminhos. E isso é o lindo das Escrituras, porque o grande propósito da Escritura a gente chama na teologia de duplo propósito. A Escritura ela tem o propósito de revelar Cristo e o propósito de revelar o plano da salvação. Tudo que foge a esse duplo propósito, ela aborda, mas ela não pretende ser completa ou revelar tudo a respeito daquilo que está a parte disso. No entanto, a respeito do processo da salvação, que a gente chama de propósito soteriológico, e a partir do processo da revelação do Cristo, que a gente chama de propósito cristológico, ela revela tudo. Você percebe que sobre Deus o Pai e Deus o Espírito, você tem informações diminutas, perto das informações que temos a respeito da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Jesus, a gente sabe quem ele era, de onde ele veio, como ele nasceu, como ele morreu, por que ele morreu, como foi a vida dele. Porque o grande propósito da Bíblia é revelar o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, que é Jesus. E o propósito da salvação também. Então, a ideia é que toda a Bíblia aponte para Jesus, para a cruz e para a salvação. Em qualquer lugar que você conecte-se, você tem um hiperlink que vai te levar para essa boa notícia. E isso é real e acontece. Então, de vários caminhos que poderíamos usar, eu quero escolher alguns aqui para a gente traçar essa conversa. E no decorrer da conversa a gente vai usando essas ferramentas que a Bíblia nos dá. Mas a primeira delas seria a ideia do cordeiro, de fato. Quando eu disse que eu mencionei a propósito João capítulo 1, verso 29, para mim, e é agora claro que eu estou sendo aqui romântico no que vou dizer e não acadêmico ou teológico naquilo que vou afirmar, mas de maneira romântica, para mim, o texto do Evangelho de João capítulo 1, verso 29, que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o centro de toda a Escritura. Porque toda a Escritura tem que ver com a história desse Cordeiro. Tudo que foi escrito antes de João 1,29 foi escrito para que o João 1,29 se cumprisse. E tudo que foi escrito depois de João 1,29 foi escrito por conta de o João 1,29 ter se cumprido. Então, a Bíblia, e aí vai uma primeira informação, as pessoas se relacionam com a Bíblia de maneiras diferentes. Alguns entendem que a Bíblia é um livro histórico, pura e simplesmente. Outras entendem que a Bíblia é um livro inspiracional, então elas leem a Bíblia para serem inspiradas pela Bíblia. Vou sair no meu dia aqui, vou ler um salmo, vou ler um provérbio. Outros acham que a Bíblia é um livro de regras sobre o que eu tenho que fazer para ir para o céu. E eu gosto de pensar, e na realidade essa é a grande razão da Bíblia, que a Bíblia não é um livro de regras sobre o que eu tenho que fazer para ir para o céu. A Bíblia não tem que ver comigo, a Bíblia tem que ver com ele, com o que ele fez. A Bíblia é um livro que narra a bela história do Cordeiro e o que ele fez para que nós pudéssemos ser salvos, que nós pudéssemos ir para o céu. Então, do Gênesis ao Apocalipse se narra a história do Cordeiro. O Apocalipse, singularmente, narra a história de que o Cordeiro venceu. O Apocalipse é o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo para João. É como se fosse o Evangelho de Jesus. Por isso eu tenho grande dificuldade com pregações ou com estudos do livro do Apocalipse que tendam a uma espécie de alarmismo ou de sensacionalismo ou de que o Apocalipse é um livro difícil e perigoso ou amedrontador. Porque na minha infância eu tinha essa impressão de que o Apocalipse fosse esse livro amedrontador. Eu tinha medo da volta de Jesus, daqueles episódios, dos eventos finais. E
demorou para que eu entendesse que, na realidade, o Apocalipse é um dos livros mais apaziguadores da Bíblia, é um dos livros de maior júbilo, é um dos livros de maior alegria, de mais boas notícias. O Apocalipse nada mais é do que Jesus dizendo para João, assim, conta aí embaixo, João, que o Cordeiro venceu, que o Cordeiro foi aceito, que o sacrifício do Cordeiro foi aceito aqui, diante do juiz do universo, que é Deus. Então, depois da cruz, o Cordeiro ainda tinha, o sacrifício tinha que ser aceito pelo Pai. Então ele chega lá e ele é aceito pelo Pai, então ele manda uma carta de boas novas para João. João, avisa todo mundo que deu certo, o Cordeiro venceu. E porque o Cordeiro venceu, todo mundo que crê no Cordeiro também tá resolvido o problema. Essa é a razão do Apocalipse. O Apocalipse não é para botar medo nos outros, o Apocalipse é para dar alegria, segurança e esperança para as pessoas. O Apocalipse diz que o Cordeiro venceu. De Gênesis ao Apocalipse se narra a história do Cordeiro. O Cordeiro seria responsável de nos trazer de volta ao paraíso. Quando João se refere ao Cordeiro, ele pode estar se referindo a alguns cordeiros do Antigo Testamento, assim como eu posso dizer, que tem asteriscos. Existe o Cordeiro do Éden, e o Cordeiro do Éden ele está implícito, ele não está explícito. Gênesis não fala que um cordeiro morreu ali, mas fica implícito que um animal tenha morrido para que servisse de roupa, de vestes para Adão e Eva. Então, ao lapso, a queda em Gênesis 3, a queda, o pecado entra, o homem percebe-se pecador, mau, a partir daquele momento, corrompido, diz que ele se vê nu, a nudez do caráter, e ele tem vergonha de ser quem ele é. Antes do pecado, nós podíamos ser quem somos sem ter vergonha de ser quem somos. Agora, ou seja, estávamos nus e não nos envergonhávamos, ou seja, estávamos sem máscaras, sem maquiagens, e não tínhamos vergonha de ser quem somos. Depois do pecado, a gente não consegue não estar sem as nossas máscaras, porque temos vergonha de quem somos. Temos vergonha do que está no meu coração, e a gente esconde isso. E aí Deus aparece. Quando Deus aparece, ele pergunta onde estás, ele não pergunta o que você fez, isso é importante destacar. Deus não está preocupado com o que você fez, ele está preocupado com onde você está, que não está aqui com ele. E ele pergunta para Adão onde você está. E Adão tinha preparado uma veste de folhas de figueira. Essa tentativa de solucionar o próprio problema, a gente a gente entende que é a primeira analogia da justificação pelas obras na narrativa bíblica. É o homem tentando resolver o problema do seu próprio pecado. É o homem tentando sair da lama ou do buraco puxando o próprio cabelo. Ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. Então você não tem como resolver o problema do seu pecado. A partir do momento que você se tornou pecador, e em pecado nós nascemos, pecado não é o que fazemos, mas quem somos, então não tem como você resolver esse problema. Aí Deus aparece e fala, não adianta, isso aí não resolve nada, tá bom? Vai ter que alguém morrer. Lembra que eu falei que tinha que morrer? Então vai morrer alguém, e aí morre o inocente. Em substituição morre o inocente. Aqui a gente tem a primeira analogia da justificação pela fé. Adão, agora você vai ter que crer e confiar de que esse substituto é suficiente para te garantir vida. Ele tira a pele do cordeiro e cobre Adão, isso é importante destacar, ele cobre Adão com o manto de um justo, de um inocente. Ou seja, a atividade, a economia da graça de Deus, ela é cobrir de justiça o injusto. Não é tornar justo o injusto. Não é um processo de fazer você ser gente boa, sendo que você é mau. É um processo de admitir você, pela fé que você teve no sacrifício, como alguém bom, mesmo você sendo um miserável pecador. Então, a justiça sobre você, não justiça em você. Isso quem vai dizer depois é Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Havia pecado, aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado pelos homens. Havia pecado sobre Jesus e não pecado em Jesus, para que nós pudéssemos ser feitos justiças de Deus, ou seja, para que pudesse haver justiça sobre nós, não justiça em nós. Então não há um justo sequer. Há injustos perdoados, mas não justos. E aí você tem a primeira analogia da justificação pela fé lá no Éden com o primeiro cordeiro. O outro cordeiro, sim, grande, emblemático do Antigo Testamento é o cordeiro do Moriá. Você tem a promessa feita a Abraão. Abraão, enfim, tem seu filho Isaac, e aí Deus pede o sacrifício de Isaac. Eles sobem no Moriá, chegando lá, Abraão coloca Isaac no altar, e quando ele pega o cutelo para matar Isaac, sacrificar Isaac, Deus fala, para tudo, não, você está maluco, Abraão, você não vai fazer isso, aqui está o cordeiro. Ou seja, isso nos revela que o cordeiro substituiria o filho.
e não só substituiria ali o homem, a humanidade, a descendência prometida de Abraão, porque Isaac representava toda a descendência de Abraão, mas também dizia-nos que era Deus quem providenciaria o cordeiro, ou seja, no processo da salvação o homem não tem qualquer participação. Ele não pode se salvar, ele não pode providenciar sua salvação. Tudo provém de Deus. E talvez o cordeiro que, aí eu estou melhor acompanhado, os principais teólogos joaninos vão dizer que o cordeiro que João Batista tinha em mente ao se referir a Jesus era o cordeiro pascal, o cordeiro do Êxodo. E aqui eu encerro essa primeira tentativa de resposta. O cordeiro, e aí eu vou entrar exatamente na fala que você falou, qual a abrangência dessa graça e dessa salvação. O cordeiro da Páscoa, vocês todos que estão assistindo conhecem a história, o Êxodo é no contexto do Êxodo, Moisés vai para libertar o povo, o faraó não deixa, Deus manda as pragas. O faraó endurece o coração, até a 9ª praga ele não liberta ninguém. Quando chega no final da história desse evento, Deus fala para Moisés, agora eu vou mandar uma praga que faraó vai libertar, porque eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito. Só que tem uma maneira do filho primogênito sobreviver. Se você fizer esse ritual aqui que eu vou te ensinar, você vai pegar um cordeiro, você vai matar, sacrificar esse cordeiro, você vai servir a refeição desse cordeiro, vai reunir a família, o pai vai fazer uma cerimônia ali, e o sangue desse cordeiro vai ter que ser passado no umbral da porta. Então quando o anjo vingador passar, todas as casas que tiverem o sangue do cordeiro no umbral da porta terão seus filhos salvos. O filho não vai morrer. Só que para o filho não morrer, ele precisava fazer duas coisas. Ele precisava primeiro confiar no sangue do cordeiro, de que o sangue era suficiente para salvá-lo, e descansar. Ele tinha que ir dormir depois da refeição. Descansar por quê? Porque descansar é a maior demonstração de que você tem fé e confia naquilo. Curioso. Todo mundo que confiasse no sangue do cordeiro teria seu filho poupado. A regra da salvação do filho primogênito, que, já adianto, é o grande antitipo, e por antitipo quero dizer a parábola ou a grande ilustração daquilo que aconteceria na cruz, o cordeiro pascal é o grande, a Páscoa, inclusive foi na Páscoa, a cruz também, a Páscoa é o grande símbolo daquilo que aconteceria definitivamente na cruz. O sangue do cordeiro derramado, a confiança no sangue, por aí vai. A regra da salvação do filho não envolvia em nada a moralidade do filho. O filho não tinha que ser obediente, gente boa, bonzinho, se purificar, ser melhor, mudar seu comportamento, nada disso para ser salvo. A única coisa que ele precisava fazer para ser salvo era confiar, acreditar, ter fé, que aquele sangue no umbral da porta era suficiente para garantir que ele, mesmo sendo um miserável pecador, fosse salvo. O filho podia ser rebelde, o filho podia ser desobediente, o filho podia ser o pior ser humano do mundo, ele podia ser salvo, bastava confiar no sangue. Não só ele, como o filho dos egípcios também podiam ser salvos, se confiassem no sangue do cordeiro. Olha a abrangência da salvação e da graça. E olha as condições, só uma condição. A arca de Noé é outro exemplo. A arca estava aberta para todo mundo ser salvo. Não tinha uma condição para entrar na arca. Olha, a arca está aberta, mas só quem foi bom aqui, antediluvianos, podem entrar. Não. Todo mundo podia entrar. Até o maior dos criminosos antediluvianos, o maior dos promíscuos antediluvianos, se confiasse que a arca era a salvação e crescem de que a destruição era iminente e de que a arca era a salvação, eles podiam entrar na arca e serem salvos. Não tinha restrição ou condição moral para que eles entrassem na arca. Então, a abrangência da salvação de Deus sempre é universal. A oferta de salvação é universal. Note, a salvação não é universal. A gente incorreria aí naquilo que é a heresia do universalismo. A heresia do universalismo é que Deus vai salvar invariavelmente todo mundo. O grande Orígenes, o grande cara que desenvolveu primeiramente essa ideia do universalismo, ele chegava a dizer que no final das contas até o diabo vai ser salvo, porque Deus vai perdoar todo mundo e vai salvar todo mundo. A Bíblia não diz isso. O Evangelho não tem que ver com isso. O Evangelho não é universalista, mas a oferta da salvação, ela é universal, é para todo mundo, quem quiser. Ou seja, quem quiser entrar na arca pode entrar. Quem quiser confiar no sangue do cordeiro no umbral da porta pode entrar. Logo, o que Jesus fez na cruz, e aí encerro aqui, foi exatamente isso. Ele derrama o seu sangue para que todo aquele que nele crê
todo aquele que nele crê não tem outra condição a não ser crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Basta crer que aquilo que ele fez na cruz foi suficiente. O problema é que a gente não tem fé suficiente naquilo que ele fez na cruz. E a gente demonstra não ter fé. A justificação pela fé tem que ver com isso. Que fé? Fé não é piedade. Nós vamos ser justificados pela nosso fervor, pela nossa piedade. Tem gente que acha que justificação pela fé é isso. O que é ser salvo pela fé? É demonstrar que eu sou uma pessoa de muita fé, é demonstrar que eu sou uma pessoa muito piedosa, uma pessoa muito fervorosa. Não, fé não é isso. Fé é uma profunda convicção, uma certeza de que aquilo que foi feito na cruz é suficiente. Acabou, ponto final. Não há participação humana. É aquilo. É o sangue. Se houvesse alguma necessidade de participação humana, essa graça seria barata. Tão barata ao ponto de que eu posso contribuir por ela. E quem vai dizer isso é Pedro. Não foi por prata nem ouro, mas pelo sangue do Filho que nós somos salvos. E por nenhuma outra obra humana, mas pelo sangue do Filho. Ou seja, se fosse por prata, ouro ou obra humana, seria muito barato. Mas é tão caro, que nem uma obra minha, nem um ato de bondade meu, nem uma transformação pessoal por conta do domínio próprio são suficientes para me resolver o problema. E muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esse esforço pessoal de tentar demonstrar ser bom e ser transformado demonstra que eu não tenho fé naquilo, demonstra que eu estou confiando em mim e não naquilo. Eu estou achando que aquilo não é suficiente e que por isso eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer a minha parte. Na cruz Jesus diz assim, está consumado, tudo está feito. Ele não disse assim, fiz minha parte, agora façam a de vocês. Ele disse, tudo está feito. Isso remete para o Éden. Na criação o homem não contribui com nada para ser criado. Na sexta-feira, Jesus diz assim, tudo está bom, tudo está consumado, tudo está completo, está tudo perfeito. E aí ele cria o homem. O habitat da criação estava pronto, ele cria o homem e descansa no sábado. Festeja, celebra com o homem. O primeiro dia da vida do homem é um dia de santificação, de celebração, de festa, de júbilo. Ok? O homem não contribui em nada para a sua criação. Com o que nós contribuímos na nossa criação lá no Éden? Nada. Não foi exigido nada do homem. Assim também é na nossa recriação, na cruz. Não se exige nada do homem. A recriação é feita tudo por ele. Ele preparou tudo e recriou o homem. Redimiu, salvou. O que precisa o homem fazer? Se conectar com esse Salvador e celebrar, jubilar, comemorar e viver junto com ele. Com a certeza de que o que ele fez é suficiente. Então, a abrangência é universal. É para todos os homens. Todo aquele que nele crê pode ser salvo. E essa é a grande boa nova, essa é a grande boa notícia, porque a gente estava perdido, viu? Se não fosse isso, a gente estava lascado. Mas já falei muito, cara. Vamos seguir aqui. Falou muito bem. Nossa, que bênção ouvir isso. André, você tem alguma coisa a falar? Sim, com certeza. Achei muito legal ali aquela parte em relação à queda do homem, né? Quando você falou que o homem foi tentar ali resolver com suas próprias, né? Da sua própria maneira ali, tentando se cobrir e tudo mais. E é muito interessante a prática antiga, né? Eu fico pensando, os povos primitivos imaginavam, né? Poxa, se eu ofendi um Deus, né? O ser humano quem tem que ir até esse Deus fazer alguma coisa para esse Deus poder perdoar ele, né? Ou seja, não é lógico, assim, né? Tipo assim, que o Deus ofendido, você vê ali em Gênesis claramente que eles acusam a Deus, eles pecam, depois eles acusam um ao outro, acusam o próprio Deus, porque eles falam, não, eu pequei porque essa mulher que o Senhor fez, ou seja, a culpa foi sua, né? Não, foi a serpente que o Senhor fez, então quer dizer, o responsável pelo mal é o Senhor. Eles não fazem nada para se reconciliar com Deus, né? Então isso não tem sentido, eu fico pensando no mundo antigo, né? Ou seja, um Deus ofendido, você precisa fazer algo para apaziguar a ira desse Deus, mas é o contrário, né? Você vê que é Deus quem vai até o homem, né, que não tenta se reconciliar e ele oferece, né? Então não faz sentido nenhum, né, para o mundo antigo. Eu fico imaginando isso. Essa ideia do apaziguar é justamente onde o cristianismo se difere do paganismo. E é curioso que tem muito crente que vive na lógica pagã de tentar constantemente apaziguar o Deus cristão como se ele fosse, ou o Deus judaico-cristão como se ele fosse um Deus tirano, como o Deus pagão, ou que precisa disso. E Paulo vai dizer isso aí, essas suas palavras, Andreas. Em 2 Coríntios 5, vou ler aqui na Bíblia, no verso 18 em diante, diz assim, olha, ora,
tudo provém de Deus. A gente tem uma dificuldade quando lê, inclusive. Porque a afirmação é absoluta, tudo provém de Deus. Se tudo provém de Deus, quantas coisas provém de alguém que não é Deus? Nenhuma. Tudo provém de Deus. E aqui a gente está falando do processo da salvação. Paulo está falando sobre o processo da salvação. Tudo provém de Deus. E aqui é aquilo que você falou, Andrés. É muito lindo ver isso. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que loucura. Não somos nós que nos reconciliamos com Deus, porque não há nada que podemos fazer para apaziguar a ira desse Deus, porque na realidade Ele mesmo providencia a solução para a sua justiça. A morte era uma exigência, a justiça de Deus. A morte de Jesus na cruz não é um pagamento de exigências do inimigo. Ele não morre para dar uma resposta à exigência de Satanás. Deus não negocia com Satanás. Ele não parlamenta com Satanás. Ele não está nem aí para o inimigo. Jesus morre na cruz no nosso lugar para satisfazer a justiça de Deus, que disse, certamente alguém morrerá. Alguém tem que morrer aqui. E vai ter morte. Mas vai ser a morte de um inocente. Eu mesmo vou aí. Então ele nos reconcilia consigo. Por quê? Porque a queda nos separa de Deus a tal ponto que a gente não tem condição nenhuma de sequer buscar a Deus. Então é Ele que nos busca. E ele não precisa, e não é Ele que se reconcilia com a gente, porque Ele não tem nada que se reconciliar com a gente, porque Ele não se afastou de nós. Então é incrível porque Ele nos reconcilia consigo mesmo. E Ele providencia o ministério da reconciliação através de Cristo. E como é que Ele faz isso? E aí o verso 19 é um dos mais lindos. Ele vai dizer assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, como? Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Sabe como é que Deus resolve o problema do pecado? Não atribuindo a mim e a você o seu próprio pecado e o meu próprio pecado. Ele atribui a Cristo. Ele diz assim: o André pecou? Cristo pecou. Vai lá e morre no lugar dele. Então, Ele escolheu nos salvar não atribuindo a nós o nosso próprio pecado. E tem gente que gostaria de arrancar essa página da Bíblia, porque não concorda com isso. E graças a Deus não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O nosso papel qual que é? Ser embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, o nosso papel é anunciar a reconciliação. O nosso papel é anunciar que há reconciliação em Cristo Jesus. Há salvação aqui nessa noite. Há reconciliação aqui nessa noite. Há perdão aqui nessa noite. Esse é o meu papel, é o teu e de todos nós. E aí vem o verso 21, que é um dos mais teológicos versos de Paulo nas cartas dele, que ele vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, ele está falando da natureza de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, e aí eu vou entrar no outro assunto aqui, que não vai dar tempo da gente conversar, então eu só vou dizer. A gente marca um outro papo para falar disso, que é a natureza de Cristo. Esse texto e tantos outros nos ajudam a compreender que Jesus veio ao mundo com a natureza humana pré-lapso, ou seja, com a natureza humana como a de Adão antes da queda. Jesus veio para mostrar que Adão podia acertar onde Adão errou. Ele não veio mostrar que eu posso acertar onde estou errando. Ele veio para mostrar que Adão, antes do pecado, antes da queda, ele era perfeito, não tinha inclinação para o mal, não tinha o pecado habitando nele, por isso ele podia escolher não pecar. Agora, o homem pós-queda, o pecado habita nele, ele tem inclinação e tendência para o mal, e mesmo que ele não cometa nenhum ato desviante, ele ainda assim é pecador, porque ele nasceu em pecado, o pecado é a natureza humana. É um estado. Okay? É o estado. Agora, Jesus não tinha pecado nele. Havia pecado sobre ele, mas não nele. Jesus, nas palavras de um querido professor que tive, Dr. Amin Rodor, Jesus foi afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. Por isso Jesus não pecou. Jesus não pecou porque ele tinha uma natureza humana como a de Adão antes da queda, não como a nossa. Ok? Logo, ele não veio mostrar que a gente pode viver sem pecar. Ele veio mostrar que Adão podia não ter pecado antes da morte, antes da queda. Ok? E isso é definitivo para a compreensão do processo da salvação. Por quê? Porque
se nós cremos que Jesus veio com a nossa natureza pós-queda e conseguiu não pecar, isso significa que ele sendo o nosso modelo, nós também podemos não pecar, e não só podemos, como devemos não pecar para sermos salvos. Então só será salvo aquele que venceu o pecado e aquele que estiver sem nenhum pecado para ser salvo. Ou seja, eu tiro todo o processo da salvação, o foco do processo da salvação de Cristo e coloco sobre mim. Se eu pudesse viver sem pecado, qual a necessidade do sacrifício substitutivo dele? Eu mesmo podia morrer em meu lugar e salvar-me. A mim mesmo. E outra, André, é uma coisa meio, como pode dizer, até um paradoxo com o alívio que Cristo prometeu pra gente, né? Que evangelho é esse que nos dá alívio se você todo dia se depara com a sua incapacidade? Cada dia, você, se for assim, você deita a sua cabeça no travesseiro e fala, não, é só inferno mesmo, porque eu não consigo. Entendeu? JP, me mostra a grande provocação para estes que se dizem, e aí eu vou dizer que beiram aí uma ideia do perfeccionismo teológico, que seria uma espécie de heresia teológica, só me mostra um então que venceu. Se é possível então vencer o pecado, só me mostra o primeiro que conseguiu. E através desse primeiro eu vou tentar então também, mas o primeiro homem como eu e você. Mas você estava dizendo aí, perdão. Não, então, daí é isso aí, esse alívio, ele vai embora, né? Essa sensação de, nossa, depositar, eu gosto de uma coisa muito interessante que você disse uma vez na sua mensagem, que você está apostando todas as suas fichas em Cristo, né? E assim, porque se eu for apostar alguma ficha em mim, dia após dia eu vou me viver num estado cancerígeno, em um estado que vai me corroer, porque eu vejo, é um estado desesperador, se eu não apostar as minhas fichas em Cristo, e sim nisso aí, na minha capacidade em fazer algo, e quão difícil é, principalmente para as pessoas do meio religioso, se despirem dessa ideia, e entender que realmente você não precisa fazer nada, né? Algumas coisas que você disse lá atrás sobre, eu não sei se você concorda com isso, quando Deus falou, né, que o anjo viria sobre as casas que não tivessem a marca de sangue, eu acredito que o anjo estava vindo sobre toda aquela região, né? Todas as casas, eu acho que toda casa que não tivesse, independente da etnia, de ser hebreu ou não, ali haveria morte, né? Porque a condição dita na Bíblia é o sangue na porta, né? E não se você é do Egito, ou se você é um hebreu. E não sei se você concorda com isso, que o juízo viria sobre todos, né? Assim como o dilúvio. O juízo viria sobre todos na terra. E aí, eu até queria que você comentasse alguma coisa sobre algumas confusões que são feitas em versículos pontuais assim da Bíblia. Por exemplo, eu vou citar, você disse lá do início, eu quero falar disso também. Quando, acho que Mateus 23, né, Jesus disse que Abel era o justo Abel, né? Daí você vai estar, mas por que o cara era justo? Ele era justo por aquilo que você disse, porque ele entendeu, ele foi justificado simplesmente porque ele creu, né? Assim como Abraão, e apresentou o sacrifício verdadeiro. Então eu queria que você trocasse uma ideia com a gente sobre esse senso de justiça, o que é ou não ser justo, que a gente não precisa pagar alguns versículos da Bíblia para a gente entender o que é justiça ou não, entendeu? A gente tem, perfeito. A gente tem o conceito de justiça na Bíblia, ou quando se declara alguém justo, né, ou quando diz assim, fulano de tal era justo. Jó, um grande clássico, né? Homem justo, bom, íntegro, que se desviava do mal. Uau! Perfeito, né? Quase que perfeito. Quem lê, acha que esse cara ele era impecável. E aí vem uma primeira informação: perfeição na Bíblia não tem nada a ver com impecabilidade. Então, perfeição na Bíblia é uma outra coisa. No decorrer aqui da nossa conversa a gente pode falar sobre isso. Mas vou usar Jó como um exemplo e tantos outros. Quando a Bíblia fala sobre justiça, a gente tende a achar que a justiça está vinculada com a ausência de condutas desviantes, primeiro ponto, ou um comportamento ruim. E a segunda coisa que a gente entende é que a justiça ela é uma espécie de atribuição moral, ou fazer justiça seria punir aquele que adotou uma conduta desviante. Ok?
essa é a primeira coisa que vem na nossa mente. No entanto, quando a gente vai para a Bíblia, quando a Bíblia menciona a justiça, e aí a gente vai entrar, não vamos entrar, mas eu vou mencionar um outro assunto que dá uma outra margem para outras coisas. Quando a Bíblia fala sobre justiça, ou atribui, ou diz que alguém é justo, em geral, na grande parte das vezes, ela está falando sobre um tipo de justiça promovida, coletiva e relacional. Então, ela está se referindo àquela pessoa como um promotor da justiça coletiva. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem que promovia a justiça entre os seus, ele era um homem promotor da justiça, e eu vou usar a palavra, porque não tem para onde fugir, ela é uma palavra presente na luta dos profetas no Antigo Testamento e também no Evangelho, que é a promoção da justiça social. E quando você vê Jó, isso é incrível em Jó, porque diz que Jó era homem justo, bom, se desviava do mal. E aí quando você vê ele fazendo um apelo a isso mesmo, ele mesmo fazendo um apelo sobre a sua própria justiça, aquilo que a justiça a qual ele se refere é uma justiça de uma espécie de eu era alguém que procedia corretamente com os meus. Eu era alguém que procedia corretamente com os meus funcionários. Eu nunca paguei errado os meus funcionários. Eu nunca tratei meus funcionários mal. Eu nunca os oprimi. Eu sempre promovi, eu sempre cuidei do pobre, da viúva, do estrangeiro. É assim que ele se defende, é assim que ele defende a sua justiça. Percebe? Ele não vira com uma questão moral e diz assim, eu nunca cometi um pecado, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, eu nunca matei. Ele não faz uma defesa moral nesse aspecto. Ele faz uma defesa da sua integridade social. Ele diz assim, eu ajudei os pobres, eu dirimi desigualdades, eu fui íntegro nos meus negócios, eu não incentivei ou corri atrás do lucro, ou entendi o lucro como algo maior do que a humanidade das pessoas que trabalhavam comigo. Eu nunca fui um patrão mau. Ele defende sua integridade e sua justiça nesse âmbito, no âmbito da justiça social. Então, dizer que eu ia ler os textos, mas daí ia ser muita coisa, mas a gente pode ver isso logo no capítulo 13 de Jó. Ele defende a sua integridade, depois a gente vai ver isso mais adiante também em outros trechos em que ele faz sua defesa, mas o capítulo 13 talvez seja o mais singular. Então, justiça, primeiro, em geral, tem a ver com isso. Segundo, tem a ver com o ato declaratório de Deus. E aqui que fica na questão da salvação, é esse o aspecto que a gente tem que entender. Justiça é quem Deus declara justo. Justiça não é quem se torna ou se faz justo. Quando Deus declara alguém justo, JP e Andreas, acabou. E eu vou dar um exemplo bem infeliz, mas é para que seja bem caricato. Se um juiz do Supremo Tribunal Federal do nosso país emitir um ato declaratório de que o goleiro Bruno, e aqui eu não estou querendo fazer nenhuma ilação, por favor, injúria, mas que o goleiro Bruno, suspeito daquilo que é suspeito, é inocente, ele pode ter sido, não estou afirmando que ele o fez, ele pode ter sido o autor daquele crime. Mas ele é justo e acabou. Ele é justo e ninguém pode dizer que ele não é justo, porque foi emitido um ato declaratório do juiz do Supremo Tribunal Federal dizendo que ele é justo. Mesmo ele não sendo justo, você não pode dizer que ele não é justo. Ok? É isso que acontece com a gente. E aí eu vou trazer para a Bíblia, né? Gênesis 15, verso 6, mas eu vou mencionar Gênesis 15, verso 6 através de Romanos, capítulo 4. Que pois diremos, verso 1 em diante, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque Abraão foi declarado justo também, Abel, Abraão, entre outros. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque nenhum de nós tem do que se gloriar diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, e isso lhe foi conferido, e isso lhe foi ofertado, e isso lhe foi imputado para a justiça. A fé dele naquilo que Deus fez é que conferiu a ele o ato declaratório de ser justo. Abraão foi declarado justo. Declarado justo. Verso 4 e verso 5. E aí é Paulo de novo, não sou eu, tá?
Ora, ao que trabalha, ao que faz por onde, ao que se esforça, ao que faz por merecer, ao que trabalha, ao que é gente boa, obediente, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se você trabalha, você está colocando Deus em dívida com você, e ninguém vai pôr Deus em dívida com você. Logo, para alguns que se esforçam, que são muito em busca dos seus merecimentos, eles estão dizendo para Deus, eles estão dando um recado para Deus o seguinte: veja como eu sou capaz de ser bom. Veja como eu sou capaz de vencer o pecado. Veja como eu sou capaz de resolver o problema. Eu pequei, mas estou resolvendo. Eu estou pegando minhas folhas de figueira aqui e estou fazendo minha roupa. Estou mandando bem. Então o senhor está em dívida comigo, hein? Se o senhor não me salvar, o senhor está errado. Porque eu sou muito bom. Ao que faz por onde, ele está abrindo mão da graça. Ele está abrindo mão da única coisa que vai salvar ele. E aí Paulo vai dizer pior no verso 5. Ele vai dizer assim: mas ao que não trabalha, ao que não faz por onde, ao que não está se esforçando em relação a isso, ao que não merece, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, a salvação é para aqueles que não merecem e não fazem por onde. E não é que não fazem por onde porque são displicentes com a sua vida cristã e espiritual. Não é isso, a gente pode falar disso também. Não é isso o ponto aqui. Não é libertinagem. O ponto é aqueles que se reconheceram que mesmo o seu máximo esforço não é capaz de resolver o problema, então eles se rendem aos pés da cruz de Cristo, humilhados, e dizem: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um miserável, porque aquilo que eu quero, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, tem misericórdia de mim, e eu já entendi, eu não tenho condição nenhuma. Então eu tô parando de tentar, tá bom? Eu tô parando de tentar e eu tô escolhendo apenas confiar de que o Senhor vai resolver esse problema para mim. Isso significa que agora eu vou me dar ao privilégio. E aí Paulo que vai dizer, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Não é isso. E essa é uma acusação da mais falaciosa que legalistas fazem. Quando você está anunciando a graça, você não está dizendo que você quer liberar geral e tocar fogo na Babilônia. Não é isso. O que você está querendo dizer é: eu já tentei e descobri que não consigo, sou um miserável. Então eu estou escolhendo apostar todas as coisas nele. E eu vou andar com ele. E cara, quando a gente começa a andar com ele, a gente começa a ser transformado pouco a pouco. E é isso que é muito louco dessa relação, porque o processo da justificação é o que ele faz por nós. Então ele nos justifica, ele nos declara justo a despeito de sermos injustos. Okay? Abel não foi impecável, Enoque não foi impecável, Daniel não foi impecável, Noé não foi impecável. Todos esses personagens pecaram. E a Bíblia é muito clara em dizer: todos pecaram. Inclusive Enoque, inclusive Moisés, inclusive Elias, inclusive quem foi para o céu lá, faltou a expressão que eu quis dizer, aqueles que foram trasladados, como Enoque, Moisés e Elias. Mesmo estes pecaram, ok? A diferença deles é que esses caras andaram com Jesus, andaram com Deus. E na caminhada com Deus, eles foram aperfeiçoados sim. E eu acredito no aperfeiçoamento. Então aqui, a justificação é o que Deus faz por mim. E aí entra o processo de santificação. Uma vez que eu estou salvo, já estou salvo. O problema já está resolvido. Aí agora eu começo uma caminhada, uma jornada ao lado dele, porque escolhi ele. E uma vez que escolhi ele, eu caminho com ele. Caminhando com ele, eu vou me tornando cada vez mais semelhante a ele. E esse é um processo de caminhada a longo prazo, é um processo de vida cristã e espiritual a tua vida inteira. E alguns caminham mais rápido, outros mais devagar. Alguns cambaleiam e caem, mas ainda assim o que importa não é como estão andando, o que importa é se estão no caminho certo. Então uma vez que eu estou no caminho certo, se eu estou cambaleando como um bêbado, se eu estou lá na frente ou aqui atrás, não importa, eu estou no caminho certo, eu escolhi o lado certo, eu estou salvo. Agora, o meu crescimento depende da minha relação constante com ele. Agora, a isso nós chamamos de processo de santificação, ou de consagração. Esse processo também não sou eu que faço em resposta ao que ele fez por mim. A santificação é o que ele faz em mim, porque é tudo ele. É dele o querer e o efetuar. Justificação é o que ele faz por mim, santificação é o que ele faz em mim. Então a santificação, alguns pensam assim: tudo bem, eu até aceito que pela graça ele perdoa meus pecados pregressos.
Mas uma vez que agora eu aceitei Jesus e nasci de novo, a partir de agora é comigo. Não, nunca é com você. É com ele também. E ele vai transformando seu coração. Conforme você vai deixando o Espírito habitar em você e andar com ele, ele vai mudando o teu querer. E algumas coisas que você queria, você começa a não querer mais e você não entende de porquê. É porque você está andando com ele. E aí vem o que Paulo fala sobre o cristianismo. O cristianismo é a religião da emancipação. O cristianismo é a religião da liberdade. O cristianismo é a religião do tudo pode. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é Paulo, 1 Coríntios. Ele vai dizer assim, agora que aceitei Cristo, agora que conheci Cristo, todas as coisas me são lícitas. Tudo é lícito. Paulo, pode ou não pode? Tudo pode. Você é cristão? Você está livre. Tudo pode. Por isso o cristianismo é uma religião difícil. Porque o cristianismo é uma religião da autonomia. O cristianismo é uma religião que te confere autonomia e fala assim, agora delibere a sua vida caminhando com Jesus. Não espere o pastor ou a igreja dizer o que pode ou te dar uma lista de regras de faça ou não faça. Você no Espírito, ande no Espírito e delibere sua vida. E você vai ser responsável por cada detalhe, cada escolha e decisão que você tomar. Então agora caminha com ele. Mas isso pode ou não pode? Não sei, caminha com ele. Caminha com ele. E aí Paulo fala assim, ó, todas as coisas são lícitas, mas pouco a pouco, conforme eu vou caminhando com ele, começo a perceber que nem todas as coisas convêm para aqueles que escolheram seguir Jesus. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Ou seja, uma vez que eu começo a caminhar com Jesus, aceito Jesus, estou livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Estou livre. Agora que estou livre, ficou difícil. Porque era mais fácil ser tutoriado. Era mais fácil ser escravo. Porque o escravo é só obedecer o que o patrão manda. Mas o ato de escravidão não permite o amor sincero. Então, eu liberto para que você me obedeça. A gente está até estudando isso na lição que a gente tem, o guia de estudos que nós usamos, falando sobre as alianças. Primeiro, Deus liberta o povo para então dar a lei. Por quê? Porque a obediência depende da liberdade. É só o livre que pode obedecer. O escravo não é obediente, ok? O escravo é oprimido. O livre é que é obediente. Então eu preciso ser liberto para obedecer. Então eu sou salvo para depois obedecer. E não obedeço para ser salvo. Então, nesse processo de caminhar com ele, eu começo a descobrir o que ele quer. E eu começo a ver que tem coisas em mim que não agradam a ele. E eu começo a pedir para ele, transforma o meu coração, Senhor. Eu entendo que isso que há em mim, que habita em mim, não te agrada. Faz com que eu não queira mais isso. E aí eu vou sendo transformado, porque o Espírito, conforme eu vou permitindo, ele vai mudando o meu ser. E sim, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mata não mata mais, aquele que adultera não adultera mais, vive em novidade de vida. Então a transformação ela é necessária, ela é resultado da salvação. Não é assim, fui salvo, era um baita de um criminoso assassino, aceitei Jesus, dele me perdoou, estou salvo, vou continuar sendo um assassino profissional. Não é isso que o Evangelho está dizendo. O Evangelho está dizendo assim, você é livre, inclusive, para continuar sendo um assassino profissional. No entanto, você está caminhando com Jesus. E não vai demorar muito para você saber que isso não está certo. E se for sincero a sua fé nele, então agora você vai pedir que ele te transforme. E aos poucos você vai sendo transformado. Ok? E você começa a se espantar nessa transformação. Porque você começa a perceber que coisas que lhe eram muito caras, e que você tinha uma dificuldade enorme de abrir mão, caminhando com ele, gastando tempo com ele, se debruçando no texto sagrado, em tempo de oração, a todo tempo andando com o Espírito, você começa a ver que aquilo vai deixando de ter valor para você, e de repente você já nem liga mais para aquilo, e de repente você já começa a falar, isso não convém mesmo, e eu não vou me deixar ser dominado por isso. Gente, desculpa dizer isso aqui. Até peço desculpas por uma razão. Porque isso soa muito estranho para nós. Sabe por quê? Porque a gente não se expõe ou se arrisca a assumir aquilo que é de mais autônomo na fé cristã. A gente não quer emancipação. A gente quer pertencer a um grupo religioso de correligionários que digam para nós e ditam as regras dessa agremiação religiosa é essa. Faça isso. Sabe por quê? Porque para cumprir as regras da religião, a gente não precisa nem de Deus, nem de caminhar com Jesus. Com esforço próprio a gente faz. Então, como a gente não quer se relacionar com Deus, a gente prefere seguir as regras. A gente tem medo de abrir mão das regras e caminhar com Ele. Porque, na real, a gente não tem tempo para Ele. Na real, a gente não gosta de ler a Bíblia. Na real, a gente não investe tempo em oração. Na real, a gente está totalmente desprotegido. E sim, se você sair desse rebanhozinho que te cerca,
e for se aventurar numa vida autônoma com ele, e você não tiver prática de oração, desejo de leitura da Bíblia, vontade de caminhar com ele, você vai se perder facinho lá. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, você pode estar perdido aqui dentro também. Porque aqui dentro você também não está se relacionando com ele, você está se relacionando com o que dizem a respeito dele, ou com o que pensam a respeito dele, ou com o que legislam em nome dele. Sobre pertencer a uma comunidade de fé, super necessário e importante. Quando eu digo uma relação autônoma com Jesus, não é uma relação individual em que você não precisa mais ir para uma igreja, não é isso. A comunidade de fé tem sua crucial importância, necessidade, porque a fé cristã é uma fé de relacionamento e de comunhão, mas o propósito dessa comunhão, dessa reunião, é revelar o Cristo para outro, é um propósito mais missiológico. Okay? O propósito de ser da eclésia é um propósito mais missiológico. Eu me reúno com esse grupo aqui, não é para que eu entre na Arca de Noé para ser salvo, como se essa placa dessa igreja fosse a grande Arca de Noé. Eu pertenço a essa igreja não é porque estando nela eu vou ser salvo. Não é isso. Eu pertenço a essa igreja porque com esse grupo eu vou reconciliar pessoas, eu vou salvar pessoas, eu vou anunciar o reino, eu vou manifestar o reino aqui nesse ambiente, nessa sociedade que eu estou inserido, de circunstâncias a mim. Essa é a razão da igreja estar presente na sociedade. É um grupo de pessoas salvas para o reino, que vivem na lógica do reino, sinalizando o reino para a sociedade desorientada ao seu redor. Então, sim, existe uma grande necessidade da comunhão, existe uma grande necessidade de pertencer a uma igreja, ao corpo de Cristo. Eu não estou dizendo uma instituição religiosa, estou dizendo ao corpo de Cristo. No entanto, a caminhada de fé e salvação, ela envolve sua relação com o Cristo. Eu acho que abrimos muita janela, né? Não, mas foram lindas janelas, cara, e necessárias. Eu queria comentar um negócio ali que o pastor falou. Até lembrei de um texto, né? Que Paulo ele dizia, né? Perante a lei eu era irrepreensível. Né? Então ele admitia que ele era perfeito, digamos assim, em relação ao que a lei exigia, né? Só que ele estava separado de Cristo, então não solucionou o problema dele, né? Porque naquele momento que ele se encontrou com Cristo, ele percebeu, perante a lei eu sou irrepreensível, mas estou perdido, né? Então, eu acho que talvez seja mais ou menos isso, né? É possível alguém estar perfeito perante a lei, mas está perdido, né? Nesse ponto, qual o papel da lei, né? Vocês já falaram disso seguramente no episódio anterior, não vou me demorar, mas eu acho que se faz necessário só destacar. O papel da lei é crucial, e é importante a gente pensar numa coisa. Às vezes, o discurso que tenta combater o legalismo, ele incorre numa outra heresia que é o antinomismo, ou seja, aquela posição que nos coloca contrários à lei. Legalista não é aquele que quer obedecer a Deus e fazer tudo direitinho conforme a vontade dele. Não, isso é o que Deus exige de nós. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então aqui eu não estou fazendo uma crítica a quem quer obedecer. Não, a gente tem que querer, sim, desejar obedecer. Agora, a motivação e o que nos leva a querer obedecer é que é o ponto. Eu quero obedecer para cumprir a regra religiosa, ou eu quero obedecer porque eu estou caminhando com ele e a manifestação do amor dele tem me constrangido, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, é o amor de Cristo que me constrange a viver em novidade de vida. O que tem me feito querer obedecer? É o constrangimento da manifestação do amor dele por estar caminhando com ele, ou é o pertencimento a uma denominação religiosa que em geral oferece domínio e controle a partir das suas normas, a partir dos seus discursos, a partir das suas fiscalizações. Qual que é a motivação? Então a motivação é o que é o importante. Agora, o legalista não é esse cara que pega a lei de Deus e quer cumprir. Esse aí é o cristão verdadeiro. O legalista é aquele que acha que a sua salvação depende disso. Okay? E o problema é que a gente acusa muitas vezes legalistas que não são legalistas, são pessoas boas que estão tentando viver da melhor maneira no caminho de Jesus. Essas pessoas não são legalistas, essas pessoas são cristãs verdadeiras. É aquilo que todos nós devíamos ser. E muitas vezes, ao condenarmos essa postura que nos parece legalista, a gente incorre no antinomismo, que é a ideia de que a lei não tem mais razão nenhuma de ser, a lei nem precisava mais existir. Muito pelo contrário. Paulo vai dizer que a lei passou de cravada em pedra para ser colocada no nosso coração. E aí é mais um argumento de autonomia. Uma vez que a lei está gravada no nosso coração, o Espírito caminha conosco e ele vai nos revelando constantemente a lei. E a lei serve por uma razão muito óbvia, que Paulo vai dizer em Romanos 3,
eu acho que vale um destaque seguinte. Em Romanos, eu vou para o Romanos 3 antes de fazer esse destaque. Quando ele diz que a lei serve para revelar e não deixá-lo esquecer de que ele não é capaz. A lei serve para mostrar constantemente para ele que ele não consegue. A lei serve para mostrar constantemente para ele que ele é pecador, para ele nunca mais se enganar como ele se enganou lá atrás, para ele nunca mais supor que ele era muito capaz. A lei serve para revelar a nossa necessidade da graça. Então a lei vai constantemente ser necessária, porque a lei nos condena. E todos estamos condenados. Isso nos coloca todos no mesmo saco. Estamos todos condenados. Não há um sequer que é bom. E Paulo vai dizer isso em Romanos, quando ele constrói. No primeiro capítulo de Romanos, ele critica os gentios. Né? Ele diz assim, os gentios estão perdidos. Porque tiveram a oportunidade de crer através da revelação da natureza, mas escolheram se desviar do caminho de Deus, ignorar Deus, desconsiderar Deus e criar uma sociedade pervertida. Eles estão condenados. Aí os judeus que estão lendo a carta aos romanos, porque lá em Roma tinham cristãos que eram judeus convertidos ao cristianismo, ok? E tinham gentios convertidos ao cristianismo. Os gentios convertidos ao cristianismo, eles não precisaram virar judeus para serem cristãos, ok? Eles só eram cristãos. Já os judeus convertidos ao cristianismo, eles tinham toda aquela carga do judaísmo. Então, imagina a convivência dessa igreja. Era uma convivência muito legal, né? De um lado sentavam os gentios helenistas com toda a sua bagagem cultural, com toda a sua bagagem estereotipada do helenismo, se vestindo como gregos, falando como gregos, ouvindo os poetas gregos, lendo os filósofos gregos, mas crendo em Jesus. E do outro lado tinha os judeus que se abstiam de tudo aquilo que era culturalmente helenista, que inclusive demonizavam a cultura grega e que, por sinal, cumpriam fidedignamente todo aquele ritual e aceitaram Jesus. E agora eles foram conviver juntos. E agora eles vão viver unidos, felizes. Então Paulo está escrevendo para essa igreja. E aí primeiro ele condena os gentios. E aí os judeus da ala mais conservadora daquela igreja de Roma devem ter olhado e falado, tá vendo? Vocês estão perdidos mesmo. E vocês continuam com esses hábitos. Olha a roupa que vocês usam. Olha a comida que vocês comem. Olha o que vocês estão fazendo. Olha os instrumentos que vocês estão colocando aqui na igreja. Olha os louvores de vocês. Olha as diversões de vocês. Vocês estão perdidos. Só que aí no capítulo 2, quando eles continuam lendo a carta, aí Paulo vai dizer que os judeus estão tão condenados quanto os gentios, porque eles rejeitaram Jesus e porque eles também eram iguaizinhos os gentios. E aí Paulo fala assim, tá todo mundo perdido. Sabe qual que é a notícia aqui? A má notícia é tá todo mundo perdido. Mas a boa notícia começa no capítulo 3. E aí ele anuncia a graça de Deus. E ele anuncia Jesus como a solução para os dois. A graça é a manifestação do amor. E o amor é o elemento que reúne os indivíduos mais distintamente separados. Mais absurdamente separados. Ou mais absurdamente diferentes. Por isso a igreja é importante. Porque a igreja é a reunião da diversidade dos seres humanos, dos indivíduos. A reunião, não estou dizendo a união. Porque união é juntar pessoas que nunca estiveram juntas. Eu estou dizendo reunião, porque a humanidade já foi íntegra. O pecado separou o homem e o amor de Deus reúne esses homens diferentes. É necessário que haja diversidade na igreja, para que haja manifestação do amor que reúne, que congregue. Mas, bom, vamos lá, quem sabe para encerrar isso aqui, né, um caminho final. Nossa. Não sei, eu estou falando encerrar, mas não sou eu que sou o host, tá? Eu estou à disposição de vocês. Não, beleza. Então, tudo isso que você falou aí e explicou, acho que de melhor maneira impossível, eu tenho aqui, eu disse sobre alguns versículos que às vezes são tomados, né, pontualmente. Em uma conversa que eu tive, foi me apresentado esse versículo, e o que eu disse, você pode até concordar ou não, e até me ajudar, foi que isso tudo era uma resposta para esse versículo aqui, João 5:29, que diz assim, ó, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então ali dá uma ideia do fazer, né? Tá, mas ó, você fez, aquele que fez o mal vai para a condenação, e o que fez o bem vai para a ressurreição da vida. Mas esse fazer, eu acredito que é baseado em tudo isso que você disse, se não em uma resposta, se não em um andar com a pessoa de Cristo. E é tipo, digamos assim, na aulinha lá de matemática, é a prova real.
é a prova real, né? A prova real de que você estava andando de fato com ele. Você concorda com isso? Sim, a grande ideia é aquela ideia, vou voltar para a Arca de Noé, tá? Como exemplo. A salvação estava disponível para todo mundo, mas por alguma razão, só a família de Noé entrou. A razão da família de Noé ter entrado é porque a família Noé e sua família eram os únicos naquele contexto, olha que triste contexto, os únicos naquele contexto que tinham alguma relação com Deus. E essa relação com Deus fez com que eles tivessem percepção da iminência da destruição e do juízo. Inclusive, esse texto de João 5, logo aí no contexto imediato dele, os versos anteriores e os versos posteriores, está falando do juízo. E a iminência do juízo fez com que eles crescem na única alternativa de salvação. Então, na nossa consciência hoje, a gente tem a iminência do juízo, mas aqueles de nós que andam com Cristo é que vão ter percepção da iminência do juízo, ou da realidade, da severidade do juízo, para então aceitar a única alternativa de salvação que é Cristo Jesus. Sobre fazer o bem ou fazer o mal, você vai ter em muitos outros contextos essa aparência de que a salvação ela depende dessas obras, né? Quando você vai para Mateus 25, e de novo eu vou voltar para a ideia da justiça social. Quando você vai para Mateus capítulo 25, você vê que quando ele voltar, ele vai separar as pessoas em dois grupos. Você vestiu nu, você visitou o pobre, você alimentou o pobre, você visitou o enfermo, você cuidou do presidiário. Então, 20 benditos de meu Pai, herdai, tomai por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Ah, você não visitou o pobre, você não alimentou o pobre, você não apoiou políticas públicas que favorecessem a assistência aos pobres, você queria que os bandidos todos morressem, porque para você bandido bom é bandido morto, você não foi visitar ele lá no presídio, você não pretendeu a sua ressocialização, você não visitou enfermo, você, então, afaste de mim, porque eu nunca vos conheci. Olha só, a impressão que dá é que a condição da salvação é você ter praticado justiça social ou não, ter feito bem ou não. No entanto, a gente vê num contexto maior, amplo do processo da salvação, é que essas questões são resultado da sua consciência da salvação, do processo da sua santificação, e não condição para o seu processo de salvação. Por isso que eu digo, a gente não descarta a lei de Deus. A lei de Deus é a revelação do seu caráter e da sua vontade. Deus não espera nada menos do que total obediência à sua lei. Okay? Nada menos. No entanto, no processo de tentar obedecer, a gente repara que não consegue. Aí a gente se humilha. E a gente pede, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é o processo. Aqui ninguém está diminuindo a importância da lei. Aqui ninguém está desvalorizando a lei. Ou a necessidade de tentar buscar obedecer à lei. A gente só está dizendo que a graça e o Evangelho só nos diz que, uma vez que você... E o C.S. Lewis no Cristianismo por Princípios vai falar uma coisa fantástica. Ele diz assim, você nunca vai se reconhecer mal até que você tente com todas as suas forças ser bom. Você nunca vai se reconhecer mal até que você tente com todas as suas forças ser bom. Você só vai admitir que precisa de Jesus quando você realmente tentar com todas as suas forças fazer aquilo que ele pediu e você fala, não consigo, sou muito mal mesmo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Caiu em si. Ali há a oportunidade de salvação. Naquele momento, Paulo caiu em si e falou, não consigo. Quer um exemplo para encerrar, quem sabe? Mateus 5. Acho que Mateus 5, no Sermão da Montanha, resume bem isso aqui. Ele diz assim, ó, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Aqui ele está falando do Antigo Testamento todo. Porque como o judeu se referia ao Antigo Testamento, de três maneiras. A Taná, a Bíblia hebraica, que é composta da Torá, os profetas e os salmos. Okay? Os salmos, os livros poéticos. Okay? Então ele chamava lei, profetas e salmos. A gente tem exemplos disso aqui na Bíblia, em que Jesus fala, seguir a lei, os profetas e os salmos. Ele está falando do Antigo Testamento inteiro. Ou ele podia se referir de maneira mais reduzida lei e profetas, ele estava se referindo ao Antigo Testamento inteiro. Ou muitas vezes ele podia falar lei. E muitas vezes quando aparece a palavra lei, ele pode estar se referindo a três coisas. Ao Antigo Testamento inteiro, por isso que é difícil interpretar lei no Novo Testamento. Ao Antigo Testamento inteiro,
a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele pode estar se referindo só a Torá, como ele pode estar se referindo mais remotamente, é raro essa possibilidade, dele estar se referindo ao Decálogo, ok? Aos 10 mandamentos. Aqui nesse caso ele está se referindo ao Antigo Testamento inteiro, ele não está falando da lei moral ou dos 10 mandamentos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Uau! Jesus não está diminuindo nem um pouquinho a importância da lei. Para nos salvar, Deus não rebaixa a sua lei. Não afrouxa as suas normas para nos salvar. Ele mantém a sua lei no patamar absoluto. O nível de exigência de Deus não é nada mais do que santidade absoluta. No entanto, assim como a sua exigência é o ideal absoluto, a nossa condição, é o que Paulo vai dizer lá em Romanos 1, 2 e 3, a nossa condição é de degeneração absoluta. Então, para que degenerados absolutamente possam ser salvos, eles precisam se tornar absolutamente santos. E isso, a conta não fecha. Então, ao invés de Deus reduzir a sua exigência ao nível dos degenerados para então salvá-los, ele resolve criar um outro caminho. Ele mantém a sua exigência aqui, ele compreende a condição humana que está aqui, e então ele providencia a sua graça absoluta. A sua graça absoluta é que é capaz de criar essa ponte entre o degenerado absoluto e a sua santidade absoluta, na figura de Jesus. Então, para degenerados absolutos, que precisam cumprir um ideal absoluto para serem salvos, mas não conseguem, Deus providencia a graça absoluta. Ok? Essa é a ideia do Evangelho. Deus providencia o Evangelho. E aí a gente vem para a sequência do capítulo 5. Eu parei no verso 20, não vou ler tudo, obviamente, mas aí a gente começa a ver que ele começa a tratar de alguns pecados. E ele falou, vistes o que foi dito. Ele fala sobre o homicídio, depois ele fala do adultério, depois ele fala dos juramentos, depois ele fala da vingança, e aí tem o capítulo que o trecho que me interessa. Ele vem falar do amor ao próximo. E aí ele diz assim, verso 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não foi dito na lei de Moisés. Na lei de Moisés dizia para amar o próximo, seja ele teu amigo ou teu inimigo. No entanto, Jesus aqui não está corrigindo a lei de Moisés, quando ele diz ouvistes o que foi dito. Porque senão ele teria dito, lestes o que está escrito. Havia, nesse período de Jesus, a lei de Moisés, a Torá, que era a lei escrita. Mas havia também aquilo que se chamava de lei oral, que era a lei dos escribas. A lei oral surge no período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, pós-exílio babilônico. Entre Malaquias e Mateus na sua Bíblia tem uma página em branco. Essa página em branco conta a história de 400 anos do povo de Israel em que não houve profeta em Israel. Nessa página em branco aconteceram muitas coisas, dentre elas um levante puritano do povo de Israel, onde surge aí o farisaísmo e por aí vai. Nesse período surgem essas expressões para proteger o povo de incorrer novamente no pecado da idolatria e voltar para o cativeiro. Quando eles saem da Babilônia, eles criam um cerco em torno da lei. Esse cerco em torno da lei não podia ser escrita, porque nada poderia se comparar à Torá. Então, como não havia profeta que também pudesse escrever como vontade de Deus, os escribas, que eram os teólogos da época, eles criaram uma porção de legislações em cima da lei de Deus. Essa porção de legislações que a gente conhece dos judeus, que foi criada nesse período, chama-se lei oral. Essa lei oral depois virou o que hoje a gente tem, a lei oral dos escribas, mais os comentários da lei oral, se tornaram o que hoje a gente chama de Talmud. Posteriormente foram escritas, mas até os dias de Jesus ela não era escrita, ela era uma lei oral apenas. Por quê? A lei oral tinha menos valor do que a lei
ou não tinham o mesmo valor que a lei escrita. A lei escrita era a soberania de Deus, a lei oral era dos homens. Então Jesus está corrigindo aqui, nesse trecho todo, não é a lei de Moisés. Jesus está corrigindo aqui a lei oral dos escribas. Por isso ele está dizendo, ouvistes o que foi dito? Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Deus é um Deus de direitos humanos. Deus é o Deus que entende que direitos humanos não é para humanos direitos. Direitos humanos é para todos os humanos. Ele faz cair chuva e sol para bons e maus. Verso 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Verso 48, que talvez fosse um dos versos da sua lista, JP, que muito usam para falar sobre salvação ou para combater o evangelho. Verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando você lê só o verso 48, a impressão que dá é que Jesus está dizendo assim, sejam impecáveis, como Deus é impecável. Sede santos, como Deus é santo. Sede perfeitos, como Deus é perfeito. Para que então vocês possam ser salvos. Aqui, pastor, tá a prova cabal de que a salvação depende sim da minha perfeição absoluta, ou depende sim que Deus não exige nada menos de mim do que a perfeição de Deus, ou a impecabilidade de Deus. Esse texto aqui, ele tá sendo, Jesus está fazendo um uso retórico de Levítico 19, verso 2, que diz assim, santos sereis como Deus é santo. Primeira informação importante e curiosa, lá no Antigo Testamento, no hebraico, o verbo não está no imperativo sede santos como Deus é santo, mas está sereis vós santos quando vocês cumprirem, obedecerem aqui essas regras que no Levítico estava sendo apresentado. Aqui no grego também não está no imperativo, também está numa condição futura. A melhor tradução seria assim, portanto, sereis vós perfeitos, como o Pai também é perfeito. Sereis vós quando? Quando vocês fizerem isso aqui que eu estou dizendo antes, aí então vocês serão perfeitos como Deus é perfeito. E o que está dizendo antes? Está dizendo para amar o próximo, o amigo e o inimigo. Quando vocês forem capazes de amar o inimigo, aí então vocês serão perfeitos como Deus é perfeito. Porque perfeição não tem que ver com impecabilidade, perfeição tem que ver com amabilidade, com a capacidade de amar como Deus ama. Quando vocês forem capazes de amar como Deus ama, aí então vocês serão perfeitos. E aí eu venho para o texto de João 5,29 que você mencionou, quando eu cito Lucas 6,36. Porque em Lucas 6,36 tem a releitura de Mateus 5,48. E olha como Lucas faz a releitura de Mateus 5,48. Ele usa outra palavra. Ele diz assim, sede misericordiosos como Deus é misericordioso. A palavra que Lucas usa não é perfeito, é misericordioso, que poderia ser traduzido por bondoso. Portanto, vocês devem ser bondosos como Deus é bondoso, amar como Deus ama, para então vocês serem perfeitos, como Ele é perfeito. E aí lá o que Jesus está dizendo, que depois que a gente for para o juízo e formos sepultados, uns vão acordar, aqueles que fizeram o bem acordarão para a salvação, e os que fizerem o mal para a perdição. O que ele está dizendo é, vocês que aceitaram Jesus entenderam que vocês precisam ser bondosos, amar. A condição é a amabilidade, não é a perfectibilidade. Sede misericordiosos como Deus é misericordioso. Só que daí a gente volta para Mateus 5,48, que é um dos textos mais usados por perfeccionistas, e a gente entende que a palavra perfeitos, no grego usado aqui, ela acontece duas vezes em Mateus. A palavra teleios, que foi traduzido por perfeito aqui. A palavra teleios foi traduzida por perfeito. Teleios significa completo, maduro. E perfeito tem um sentido de completo. Aquilo que é perfeito é aquilo que está completo. Ok? Quando você conjuga um verbo no pretérito perfeito, significa que a ação está completa. Ok? Perfeito tem que ver com completo. Acontece que perfeito
para o crente, quando lê, a primeira coisa que vem à mente para ele é impecável. Não é completo, é impecável. A melhor tradução de teleios é maduro. Então a melhor tradução seria: quando vocês forem capazes de amar o inimigo como Deus ama, aí então vocês serão maduros na sua fé, como Deus é maduro. Vocês aí então serão completos como Deus é completo. Vocês aí então serão perfeitos como Deus é perfeito. Aí então vocês serão misericordiosos como Deus é misericordioso. Não tem nada a ver com impecabilidade aqui. Viu, pastor? Fala, André. Só um comentário breve, assim. Muito interessante que você falou que em Mateus ele usa a expressão perfeito, né? E no pensamento hebraico, né, quando a gente percebe lá no Antigo Testamento, né, que perfeição não representa impecabilidade, né? Tipo o caso de Asa, né? Asa foi perfeito todos os dias da sua vida. E quando ele morreu, no final ele confiou mais nos médicos do que em Deus. Então, quer dizer, a fé dele não era perfeita. Né? Então, você tem perfeição não é tipo assim, impecabilidade, né? Só que eu acredito que para o grego, o conceito não era o mesmo que para os hebreus. Então, por isso que Lucas é muito interessante, porque Lucas não é judeu, né? Ele não usa o mesmo termo. Ele não usa perfeito. Pode ser que outra palavra que ele usa. Se ele usasse perfeito, o conceito talvez traria uma carga que não é o que ele queria passar. Daí ele usa misericordioso. Agora, para o hebreu, que tem o conceito de perfeição diferente do grego, aí Mateus usa, né? Perfeito. Olha lá, eu dizendo perfeito. Perfeito, é isso mesmo. A outra vez que aparece a palavra teleios, aparece na história do jovem rico, em Mateus 19. Você sabe a história do jovem rico, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus fala assim, você precisa guardar os mandamentos. E aí qual? Ele fala os mandamentos sociais, né? Os 6 últimos mandamentos. Ele fala, mas isso eu já guardo. Aí Jesus fala assim, então o que você quer? Ele fala, não, eu quero saber se tem mais alguma coisa para ser feita. Aí Jesus fala assim para ele no verso 21, disse-lhe Jesus, se queres ser teleios, se queres ser completo, se queres ser perfeito, a tradução está perfeita aqui, se queres ser perfeito, vírgula, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vírgula. Esse aposto, o entre vírgulas, ele não nos interessa. Ele é uma condição específica para aquele homem, para aquele jovem, que tinha o seu coração nas riquezas. Não quer dizer que para você ser salvo, você tem que vender tudo que você tem e dar para os pobres, todo mundo, porque senão não vai ser salvo. Não é isso. Era uma questão particular. Então, o aposto não nos importa. O que a gente pode ler é, se queres ser perfeito, vírgula, vírgula, vem e segue-me. Jesus está dizendo, se você quer ser perfeito, você tem que me seguir, você tem que andar comigo. Ok? Porque andando comigo você vai aprender a amar como eu amo. E aí você vai ser perfeito como Deus é perfeito. Aí você vem para Gênesis. Prometo que essa é a última, tá? E a gente encerra. Você vem para Gênesis 5, verso 22. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém viveu 300 anos. Verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Qual que era o segredo? Enoque foi para o céu, sabe por quê? Porque ele era perfeito. Ah, ele era impecável? Não, porque perfeição na Bíblia não é impecabilidade. Ele era perfeito porque ele andava com Deus. Gênesis 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, praticante da justiça, promotor da justiça, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, por que Noé achou graça diante de Deus? Porque Noé andava com Deus. Isso era perfeição, Noé era perfeito. Não era impecável, mas ele era perfeito. Quando você vem para Gênesis 17, verso 1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. Perfeição aqui significava andar com Deus. A gente pode ir para o verso áureo do Antigo Testamento, que é o nosso Miqueias 6:8. Miqueias 6:8. Que diz assim, ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, promova a justiça social, ames a misericórdia, percebe a misericórdia de Lucas? Seja bondoso, ame e andes humildemente com o teu Deus. Isso é perfeição. Perfeição na Bíblia é ser promotor da justiça, ser bondoso e amável e andar com Jesus, andar com Deus.
Bom, podia citar um monte, mas eu volto lá para Mateus 19. Se queres ser perfeito, jovem rico, vem e segue-me. Perfeição na Bíblia, teleios, perfeição na Bíblia, tamim no hebraico, perfeição na Bíblia é andar com Deus. Por quê? Porque andando com Deus eu vou sendo santificado, eu vou sendo transformado, eu vou começando a perceber que muita coisa que habita em mim não convém àquele que segue a Jesus, e eu começo a abrir mão daquilo que me é muito caro, mas que ofende a Deus, e ele começa a transformar minha vida, e a graça dele vai atuando em mim, e vai me transformando, e eu que sou gente ruim, sou capaz até de frutificar coisas boas, os frutos do Espírito, percebe? Porque foi enxertado em mim uma natureza boa, e mesmo eu sendo mal, eu consigo produzir coisas boas quando eu ando com ele. Eu estudava no NASP Campus 2, fazia teologia, não sei quem já foi lá em Engenho Coelho, mas o colégio arrendava parte da sua terra, hoje não tem mais laranjeiras lá, mas ele arrendava para uma empresa para Singenta, se não me engano era a Singenta que arrendava aquilo, para fazer cultura de alguma coisa e fazia cultura de laranjas. Hoje não tem mais as laranjeiras. As laranjas eram boas, carnudas, gostosas. Os internos iam lá às vezes roubar laranja para comer e ninguém tava ileso disso. E um belo dia numa aula do Dr. Wilson Paroski sobre isso, inclusive, ele disse para nós: olha lá para fora, vocês estão vendo aquilo lá? As laranjeiras? Todo mundo disse pela janela, olhando na sala, as laranjeiras. Ele falou: pois é, eu preciso dizer para vocês que isso não é laranjeira. Como não é laranjeira? Dá laranja? Não, não é laranjeira. Aqui essa terra não é boa para plantar laranjeira. Laranjeira não vinga aqui. O pé da laranjeira não vinga. Então a gente tem que plantar. Isso aí é limão bravo. Isso aí é limoeiro bravo. Foi plantado limão bravo aqui, tudo limão bravo. Aí quando o limão bravo vinga, aí vem o agrônomo e ele faz um enxerto da laranja linda e gostosa e doce que vocês veem aí. Então, na realidade, isso aí são limoeiros bravos enxertados de um bom fruto doce que é a laranja. Acontece que, com o passar do tempo, o limoeiro, que é a raiz real daquela árvore, ele começa a querer brotar de novo, e ele começa a querer prevalecer contra a natureza enxertada da laranja. Então, todo período, periodicamente, o cultivador tem que passar lá, e ele tem que podar esse limoeiro bravo, ele tem que cortar esses excessos do limoeiro bravo, para que o limoeiro bravo não destrua a laranjeira que está enxertada. Então, é um trabalho constante de limitar o limoeiro bravo que ainda existe ali, para que ele não domine a laranja e para que o limoeiro bravo consiga dar bons frutos, doces e gostosos e bonitos como a laranja. E aí a aplicação dele não podia ser melhor de dizer que assim somos nós. Nós nascemos em pecado, o pecado habita em nós. E aí eu recorro a Romanos 6, em que Paulo diz que quando nós nascemos de novo pelo batismo, nós nascemos com uma nova natureza, no entanto a natureza anterior ainda vive, ela não mais reina, mas ela ainda vive. Ou seja, eu continuo pecador miserável e com a natureza carnal habitando em mim. Só que foi enxertada em mim uma boa natureza. E agora essa natureza espiritual que é enxertada em mim, que faz com que eu ande no espírito e frutifique coisas boas, amabilidade, longanimidade, domínio próprio, fidelidade, todos os 9 itens do fruto do espírito, eu, sendo mal, sou capaz de produzir coisas boas. Acontece que a minha raiz natural ainda é o limoeiro bravo, ainda é o gente ruim, a natureza carnal. E se diariamente eu não podar essa natureza carnal, ela vai prevalecer sobre a espiritual, porque ela ainda é a minha natureza original. Então ela vai se sobressair e vai, quem sabe, até apagar o espírito. Vai, quem sabe, até fazer com que eu não mais frutifique coisas boas. Então é um trabalho de esforço constante nosso, de recorrer àquele que pode fazer em nós, aquele que é o nosso grande agricultor da vida espiritual, que é podar a natureza carnal que habita em mim, para que eu continue frutificando coisas boas, constantemente. Amém. Esse é o processo da santificação, do caminhar com Cristo. Amém. E é fruto da graça de Deus também. Gente, vocês se arrependeram de me convidar, né? Porque eu falei hoje, eu tinha acabado de pregar e eu acabei me emendando tudo aqui, Andrés e JP. A gente sempre fica muito assim, legal. Temos que aproveitar o tempo. Será que quanto tempo o cara vai ter? E, isso aí pra gente é um presente. Ainda mais depois de tudo que a gente ouviu hoje, né, Andrés? Eu tenho certeza que eu e o Andrés e todo mundo que assistir esse vídeo aí vai ser muito edificado. Amém. André, muito obrigado, cara. Muito obrigado. O seu ministério é bênção. Que Deus continue te abençoando sempre. E sem palavras, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Andrei.
Obrigado. Um bom sábado para todo mundo que está assistindo a gente aí, para vocês. Espero que um dia, passando isso tudo, eu consiga visitar vocês ainda. Nossa, um dia. A gente vai ser combina um isso aí. prazer, vai ser um prazer. Vai ser Tenho um bons prazer. amigos em Curitiba, pastores, amigos que foram meus colegas de turma. Eu Opa. sempre, de vez em quando, os visito. Quem sabe a gente dá uma passadinha um Com dia. certeza, é Com só avisar. certeza. Tá bom? Um grande abraço. Mais uma vez, Obrigado, obrigado. Andrei. Fica com Deus aí. Deus te abençoe. Tchau, tchau.